Vamos lá, meus queridos alunos e alunas, para Descomplicando a Micropigmentação Labial. Nesse momento, nós vamos começar a fazer a boquinha dela, que já está marcada. Lembrando que é de suma importância você mergulhar, tá? A sua agulha no batoque, na tintazinha aqui, pra você poder pegar o pigmento, tá vendo? E que ele subiu aqui pra mim. Então, eu mergulho a minha agulha no batoque sem bater lá no final, porque se bater lá no final pode entortar a agulha, que é super sensível. E aí eu pego, tá, um pouquinho de tinta e vou começar a boca dela. Como que eu começo? Eu faço o estiramento. Esse estiramento aqui, com a sua própria mão, né, ele é super importante para a inserção de tinta. Então eu peço para ela relaxar a boca, tá? A posição da sua caneta, né, do dermógrafo, da sua caneta de inserção de cor. Ela vai ser no ângulo de 90 graus e a sua mão vai ser sempre em movimento de pêndulo. Eu não tô empurrando a tinta e eu não tô segurando a minha mão fixa aqui, tá vendo? Eu tô em movimento de pêndulo. Então, vou fazer sempre pêndulo na boca dessa cliente com esse estiramento. Peço para ela abrir para relaxar e eu começo do cantinho aqui, ó. Do cantinho do lábio dela, eu vou fazer um movimento de pêndulo. E eu não posso fazer um movimento, por exemplo, muito devagar. E automaticamente eu faço um movimento de pêndulo e de varredura. Como que é o pêndulo? O pêndulo, ele é assim e a varredura, ela é de lado, como se você estivesse fazendo um joguinho da velha, sabe? Mergulho de novo a agulha no meu batoque e vou fazendo esse movimento de pêndulo, tá vendo? Depois do movimento de pêndulo, a varredura. Por que eu faço esses dois movimentos? Para que eu tenha uma inserção melhor, de acordo com o meu estiramento dos lábios, tá vendo? Eu nunca vou continuar uma boca completa com essa mesma tinta. Por quê? Porque é necessário sempre eu vir no meu batoque e inserir mais pigmento na minha agulha. Porque se o batoque ficar, a agulha na realidade, né, ficar sem a tinta, eu não vou ter inserção nesse lábio. Então, eu não posso nunca... Deixa a boquinha sempre aberta. Eu não posso nunca deixar essa minha agulha sem tinta, tá bom? Movimento de pêndulo. Não é devagarzinho nem demorado, mas eu também tenho meu movimento de varredura. E assim eu vou fazendo em todo o lábio dela, em toda a marcaçãozinha que eu fiz, tá vendo? Faço estiramento do lábio. Olha, eu vou fazer o movimento de pêndulo, tá vendo? Contornando sempre aquela marcaçãozinha que eu fiz inicialmente do lábio dela e o movimento de varredura. Deixa eu apertar. Pêndulo, varredura. Porque no pêndulo eu vou arrastando a tinta para inserção e na varredura eu preencho todos os campos, tá bom? E aí, ó, para facilitar também, uma pausazinha aqui rapidinho, para facilitar o meu lábio e eu não pegar nessa tinta, é interessante que você molhe uma agulhazinha ou você tenha aqueles algodãozinhos redondos que eu esqueço o nome agora, não vou lembrar. Mas se você já tiver um algodãozinho, facilita você colocar a sua mão aqui em cima da tinta para ela não deslizar. Deixa eu botar aqui. E aí o que você vai fazer? Você vai continuar o seu estiramento, tá bom? Você vai acompanhar aquela marcação que você fez e você vai fazer a varredura. Então é muito simples. Sempre você vai fazer o movimento de pêndulo e a varredura. E sempre no ângulo de 90 graus. E sempre pedindo para a cliente deixar a boca relaxada. Porque como a boca dela tá dormente, ela não fecha a boca porque ela quer. Ela fecha porque tá dormente mesmo. Então é interessante que toda hora você lembre ela
de que ela precisa deixar a boquinha aberta. Ela não, às vezes ela não tá nem sentindo. Tem cliente que é mais sensível ou que a anestesia não pega tão fácil, você às vezes precisa até anestesiar mais de uma vez e que deixa a boquinha aberta mesmo. Mas às vezes quando a cliente não tá deixando a boca aberta, não é porque ela quer, é porque ela não tá sentindo que a boca dela tá fechada, tá, gente? Então por isso que é sempre importante que você fale assim, ó, abre um pouquinho a boca, pra ela lembrar que ela não tá com a boca aberta. E para essa inserção e esse estiramento ser perfeita, você precisa sempre deixar a boquinha dela, ó, aberta. Abre um pouquinho. Esse cantinho, você vai ter que fazer a mesma coisa. O cantinho, eles são sempre cruciais, para você não deixar faltando tinta. Movimento de pêndulo e vem preenchendo, tá vendo? E movimento de inserção. Ai, Karen, é um bicho de 7 cabeças. Não, é muito tranquilo. Só basta você observar esse vídeo aqui várias vezes que você vai ver que não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Agora eu vou limpar pra gente ver como que ficou essa primeira inserção, né? Vamos ver como que ficou e vamos ver se a gente já conseguiu subir um pouco de tom nesse lábio. E ó, abre um pouquinho. Quando você já tem um peso de mão, onde você consegue entender como que funciona, que você consegue ter uma noção de inserção, que você faz tudo certinho, você já consegue na primeira passada, você já consegue subir uma cor na boca da pessoa, na boca do seu cliente. Então, como que você vai observar isso? Você vai observar exatamente, você vai ver se subiu um pouquinho da cor, um pouquinho da inserção que você fez. Se já tiver subido um pouquinho, gente, você tá com a mão perfeita. Lembrando que, se sangrar um pouquinho, também não tem nenhum problema. Desde que não fique sangrando como se estivesse tendo uma hemorragia, né? Que não é normal, porque aí você tá com peso de mão muito grande. Mas se sangrar um pouquinho, não tem problema. Eu tô limpando aqui pra vocês verem, ó, que já deu uma subidinha, tá vendo? Que a cor já subiu bem levinha pra mim. Olha só a diferença. Daqui de cima, aqui pra baixo, tá vendo? Eu já consegui uma leve inserção na boca dela. E claro que isso aqui é basicamente um rascunho. Agora, vamos lá. Vou fazer mais algumas passadas e vou mostrar pra vocês como vai ficar. Descomplicando a micropigmentação labial, nós aqui temos já a parte de cima. Eu ainda não finalizei 100%, tá? Eu só quero mostrar aqui pra vocês como que já está depois de 3 passadinhas. Que a inserção, tá vendo, ó? Já tá uma inserção bem perfeita. Olha a diferença daqui de cima pra parte de baixo. Inclusive, esse inchaço é normal, tá bom? Há pessoas que não ficam com esse inchaço todo. Mas tem pacientes que têm uma sensibilidade maior, isso varia, né, de corpo para corpo, e acaba inchando bastante. Por isso que é interessante a demarcação da boca. Por quê? Porque inchou desse jeito, se você tem a boca demarcadinha, com uma borda já definida, você não perde a sua referência. Então, se você não tem uma borda definida, você já iria perder a referência dessa boca. Mas olha só a diferença que já deu. Olha só a inserção de cor como que já tá. Natural, porque ela quer um efeito lip tint, tá vendo? Tá bem natural. Mas olha só a diferença já de inserção dessa parte de cima para a parte de baixo. E aqui daqui a pouco eu vou dar a continuação só para finalizar. Mas agora eu vou demonstrar a parte de baixo para vocês, tá bom?